Sejam todos bem-vindos a essa casa de paz, de luz e de oração. Eu agradeço a Deus, antes de mais nada, por mais essa oportunidade de estar vindo divulgar a doutrina espírita. Sempre venho falar humildemente perante os trabalhadores da casa, os médiuns da mesma e também a espiritualidade de luz que orienta o trabalho dessa casa abençoada. O tema que eu escolhi para trabalhar essa noite é Espiritismo, o Consolador Prometido e o Advento do Espírito da Verdade. Disse Jesus: o que eu faço não sabe tu agora, mas saberá depois. E ele disse: vinde a mim todos aqueles que sois aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrará em mim o descanso para vossas almas. Pois meu jugo é suave e o meu fardo é extremamente leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, tudo isso e muito mais, nós encontraremos a consolação na fé no Espiritismo e no porvir dessa vida, na confiança que nós temos em Deus, que Cristo Jesus veio ensinar aos homens. Aquele que, ao contrário, que duvida, que não espera nada depois dessa vida, ou duvida simplesmente daquilo que o Espiritismo prega, da vida futura, as aflições poderão pressionar com todo o peso. E nenhuma, então, esperança deve amenizar essa amargura. Eis o que levou, então, Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estão fatigados, eu vos aliviarei. Todavia, Jesus, ele sempre coloca uma condição à sua assistência, à felicidade que ele promete aos aflitos. E essa condição está presente na lei e na moral que ele ensina. Seu jugo é leve e sua lei é extremamente suave, visto que impõe como dever para nós o amor e a caridade. Jesus é o Consolador prometido aos homens, mas nós sabemos também que aqueles de boa vontade. E é por isso que ele afirmou: se vós me amais, guardarás as minhas palavras e os meus mandamentos que eu roguei ao meu Pai. E ele vos enviará outro Consolador, a fim que permaneça eternamente convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não pode receber, pois não está preparado, porque muitos não veem e muitos também não o conhecem. Mas conhecereis e permanecerá convosco até o fim dos tempos. E o Consolador é o Espírito Santo que meu Pai enviará, disse Jesus, e irá ensinar todas as coisas, ou mesmo relembrar tudo aquilo que eu vos disse. De acordo com o Espiritismo, o Espírito da Verdade é Jesus Cristo e o Espírito Santo. E a doutrina espírita, ela mostra também que Jesus liderou uma equipe de espíritos superiores que se manifestaram então para Allan Kardec. Jesus afirmou: se vós me amais, guardarás então meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai que envie para vós um Consolador. E esse Consolador virá a fim que fique eternamente convosco. O Espírito da Verdade, que por enquanto ele não está presente na terra, pois ainda estou aqui. Por isso, ainda não veem e ainda não o conhecem. Mas, vos garanto, estará convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, ou mesmo fará recordar tudo aquilo que ensinei quando passei pela terra. Convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá, porém eu vou e depois vou enviá-lo. E quando ele vier, ele irá convencer todo o mundo do que diz respeito ao pecado, à justiça, o julgamento e a verdade que eu vos trouxe.
Os que respeitam o pecado não me seguem, mas os que respeitam a justiça, eles irão crer em mim, e eu falei, irei ao meu Pai, e vocês não me verão mais. Os que respeitam o julgamento, então, serão salvos. Mas nós sabemos, disse ele, que os príncipes e reis desse mundo já estão sendo julgados pelos seus atos insanos. Tenho ainda muita coisa a vos dizer, mas não suportariam se eu dissesse tudo agora. E quando o Espírito da verdade vier, ele então vos ensinará toda a verdade que eu vos trouxe. Pois não falará por si mesmo, mas através de mim. E aí anunciará também todas as coisas futuras e glorificará, porque receberá do que está em mim e tudo que eu anunciei. Jesus anuncia então o Consolador, que é o Espírito da verdade, aquele que deve ensinar todas as coisas e, acima de tudo, relembrar toda a moral que Jesus nos ensinou. E vem complementar o pensamento que ele próprio disse que não estava totalmente completo. Além disso, Jesus já sabia e já previa que toda a humanidade também esqueceria o que ele disse ou distorceriam os seus ensinamentos, como continuam a distorcer. Por isso, o Espírito da verdade, ele viria com a missão de fazer a humanidade recordar ou mesmo restabelecer as coisas segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. E o Espiritismo, ele não ensina nada contrário do que ensinou Jesus Cristo, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo sobre a nossa vida na Terra, mas também no porvir dessa vida no plano espiritual. E vem cumprir também no tempo previsto o que Cristo anunciou e preparar também o cumprimento das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo, ele é obra de Jesus Cristo, que preside e anuncia a regeneração da humanidade, transformando de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. E olha que interessante, quando Kardec ele faz as primeiras questões às irmãs Baudin, na França, que eram duas irmãs médiums, ele faz a seguinte questão: quem sois vós? E a primeira resposta é: eu sou o Espírito da verdade. E ele faz a segunda questão: quem sois vós? E a resposta é a seguinte: duvidastes da minha palavra? Eu sou o Espírito da verdade. Você aceita, disse o Espírito da verdade a Kardec, a assumir essa missão de divulgar a doutrina espírita, mesmo que você seja visto como um mentiroso, um charlatão, e isso abale a sua família, a sua saúde, até mesmo a sua credibilidade? E ele disse: eu aceito. Muito bem, então mãos a obras. E ele pergunta: por onde nós devemos começar? Pelo livro dos Espíritos. E a quem devemos seguir? A mim, Jesus. E então o Espírito da verdade é Jesus, representando então a espiritualidade excelsa que orientou Allan Kardec na produção das obras espirituais. E o Espiritismo ele vem no tempo marcado cumprir as promessas de Cristo, e o Espírito da verdade preside o estabelecimento dessa verdade. Chama os homens para observar todas as leis de Deus e ensina todas as coisas, fazendo que compreenda o que Jesus Cristo nos disse muitas vezes apenas em parábolas. Jesus disse: que ouçam aqueles que tiverem ouvidos para ouvir. Mas nós sabemos que muitos veem sem ver, ouvem sem ouvir e compreender. Ou seja, ele disse: muitos ouvirão com seus ouvidos, mas não compreenderão. Enxergarão com seus olhos, mas não verão nada. E o Espiritismo, nós sabemos que ele vem abrir os olhos e ouvidos, principalmente relacionado às figuras alegóricas. Levanta o véu de certos mistérios deixados ao longo do tempo do cristianismo e vem, enfim, trazer a suprema consolação
pois Ele é o consolador dos deserdados aqui na terra, sabendo que aqui é um mundo de expiação e provas, dando também sempre uma causa justa e útil para todas as coisas. E isso levou Jesus a dizer: bem-aventurados todos os aflitos, que então serão consolados. Mas vos pergunto, como sentir-se feliz em sofrer, não sabendo muitas vezes porque nós sofremos? E o Espiritismo mostra que a causa está nas existências anteriores, quando fomos destinados a viver aqui na Terra, em que o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo do fato dos sofrimentos e entraves das nossas vidas, que são crises salutares para a nossa depuração e também para o nosso crescimento espiritual. Assim, o homem passa a compreender porque sofre e muitas vezes acha esse sofrimento mais justo, pois sabe que esse sofrimento ajudará no seu progresso espiritual e assim aceitamos sem lamentar. E o Espiritismo, ele nos dá uma fé inabalável a respeito da vida futura, e essa dúvida pungente sobre o porvir da vida, para nós, não existe mais. E é por isso que Allan Kardec afirmou: a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão de frente em todas as épocas da humanidade. E é por isso também que toda ideia nova, ela deveria se estabelecer, e não há uma que não encontrou oposição, e não há uma que tenha se estabelecido sem lutas, como foi também o caso do Espiritismo. E nesse caso, a resistência da renovação estava baseada na razão e já tinha resultados previstos, pois afrontava inúmeros interesses das religiões, que também são nossas irmãs, com todo respeito, as religiões dogmáticas. Um exemplo é um fato ocorrido na Espanha, que se chamou o Alto da Fé em Barcelona, quando Allan Kardec, ele, de certa forma, estava divulgando o Livro dos Espíritos e enviou 300 livros para a Espanha. E aí, esses livros foram apreendidos no correio e um padre, junto com esse funcionário do correio e mais um grupo de pessoas, queimou esses livros em praça pública. Até as pessoas que já seguiam o Espiritismo chegaram a confrontar dizendo: olha, a Inquisição está de volta. E depois eu já li essa carta mediúnica do padre pedindo perdão, pois havia queimado as obras das espiritualidades superiores e sofria os tormentos quando desencarnou. Mas nós sabemos, se essa ideia fosse considerada falsa, não iria repercutir, não iria gerar polêmica e não afetaria e não atingiria ninguém. Assim, não teria grande vitalidade, não teria força. Mas no caso do Espiritismo, pautado nos ensinamentos de Jesus Cristo, era verdadeira e assentada numa base sólida, como ele próprio afirmou, como a casa sobre a rocha. E olha que interessante, muitas vezes a pessoa fala: a pessoa desencarnou, descansou, mas o trabalho também continua no plano espiritual após o desencarnar. Certa vez, uma repórter perguntou ao Chico Xavier: nós passamos de ano quando conseguimos uma evolução? E a evolução se faz durante a vida da Terra ou também no plano espiritual? E o Chico Xavier, com aquela paz, responde a ela: na vida terrestre, todos nós temos um plano e um programa de trabalho e autoeducação a seguir e a ser realizado. E esse programa prossegue além dessa vida, tanto individual, mas também coletivamente, pois estamos todos subordinados à misericórdia de Deus, dentro da justiça que rege os nossos destinos. Muitas vezes nascemos na Terra e renascemos na Terra novamente, com determinados programas e serviços a realizar para o nosso aprimoramento, mas
realizamos de forma imperfeita, e aí a necessidade de começar novamente, a justiça seria, de certa forma, o direito de continuidade no trabalho no plano espiritual, e a misericórdia de Deus, ela impera em todo o universo, portanto, há continuidade no trabalho no plano espiritual, graças a Deus, responde ele. E quando passamos a ver, então, as coisas além da terra, no alto, a importância das coisas terrenas perde-se no vasto e esplêndido campo que o Espiritismo descortina em relação ao plano espiritual para nós. E assim, a felicidade que espera traz para nós paciência, resignação, coragem de persistir até o fim do caminho. Portanto, nós sabemos que o Espiritismo, ele realiza o que Jesus disse como consolador prometido a respeito do conhecimento de todas as coisas no sentido do nosso aprimoramento íntimo. E isso faz com que os homens saibam de onde vêm, para onde vão e os motivos que estamos aqui na Terra, mundo de expiação e provas. E isso é um chamamento para os verdadeiros princípios da lei de Deus e nos consola pela fé e pela esperança. Mas, meus irmãos, qual seria então o advento e as instruções que o Espírito da Verdade ele veio nos trazer? E disse então: venho em outrora estabelecer e trazer a verdade que dissipa as trevas aqui na terra. Escutai-me, o Espiritismo, como outrora a minha palavra, vem relembrar também todos aqueles que são incrédulos, que acima deles reina o mundo imutável da verdade do bom Deus, o Deus grande que faz germinar as sementes e também mover as ondas do mar. E ele disse então, Jesus: revelarei a doutrina divina como um ceifeiro, e ateei o feixe bem disperso pela humanidade, e vinde a mim todos aqueles que sofreis. E disse ainda: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. E é por isso que muitos homens ingratos continuam ainda desviando-se do caminho reto, largo, que conduz então ao reino espiritual. E desgarraram-se pelos ásperos atalhos da impiedade. E essas pessoas, nós sabemos que possuem um horizonte limitado, pois vislumbram apenas a vida terrena. Aqueles que começam a vislumbrar então a vida espiritual, o horizonte espiritual, faz esforços para se desapegar aqui da terra e consegue, se tiver vontade firme, para voar além desses limites. E é por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Abençoados são aqueles que não me viram e mesmo assim seguem os meus ensinamentos. Quem tiver olhos que veja, quem tiver ouvidos que ouça, pois somente a minha verdade vos libertará. E disse ainda: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim viverá novamente. E o único caminho que está aberto, então, para que encontremos as graças de Deus é a prática sincera de suas leis, do amor, da caridade, que são os alicerces da doutrina espírita. Nosso Pai nunca quis punir a humanidade, mas Ele quer sempre que nós, ajudando uns aos outros, mortos e vivos, quando digo mortos pela carne, mas vivos no plano espiritual, ambos os planos estão se socorrendo, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos venham ensinar, pois já estavam estabelecidos desde o tempo de Jesus, mas a voz daqueles que não estão mais aqui, os espíritos superiores que vêm nos orientar, e essa voz, ela nos dá o norte a seguir. Por isso, nós devemos sempre orar e acreditar nisso. A morte, como disse Jesus, é a ressurreição. E a vida, as provas que escolhemos para passar aqui na terra, na existência terrena,
nas quais as nossas virtudes cultivadas, elas fazem crescer a harmonia moral de Jesus em nosso coração. Mas na atualidade, grande parte da humanidade seguem utopias e sistemas vazios e mantém então distante dos ensinamentos reais de Cristo. Mas, graças ao Espiritismo, os homens que conseguem aprimorar e mudar ao longo da vida, conseguem se esforçar e tiver força de vontade. E assim, através das nossas buscas incessantes, a nossa inteligência cresce e a nossa moral se depura. Pois as necessidades do corpo, às vezes, sucedem às necessidades do espírito ou vice-versa. E depois do alimento material, para nós, é necessário o alimento espiritual. E é assim que o homem passou da barbárie, da selvageria, para a inteligência. E se nossos esforços forem regulares e perseverantes, então, atraímos cada vez mais aquilo que nós chamamos de as graças do Senhor. E isso é um imã que atraímos para melhorar através das vias do progresso íntimo. Nos tornará mais fortes para escalarmos a montanha santa do plano espiritual. E é assim que nós devemos abrir a nossa inteligência e os nossos corações para ver através do nosso espírito, ouvir através da nossa alma, para que escutemos de maneira justa as palavras que nos fazem resplandecer diante dos olhos e da justiça do Senhor. E é por isso que Jesus afirmou: eu não falo por mim, mas pelo meu Pai que me enviou, e Ele que orientou tudo o que devo dizer, tudo o que devo falar. E disse também: o que a vós ouve, a mim ouve. Os que a vós despreza, a mim despreza. E todo aquele que a mim despreza, despreza meu Pai que me enviou. E todo aquele que me negar diante dos homens, me nega então diante de meu Pai. Mas nós sabemos que o mundo é composto também por homens fracos que se limitam às trevas da própria inteligência. Então, nós não podemos afastar a chama da clemência e da misericórdia de Deus que está em nossas mãos através do Espiritismo, para iluminar o nosso caminho e também conduzir os filhos perdidos ao seio de nosso Pai. Muitas vezes nós sentimos compaixão das misérias aqui na terra e também das imensas fraquezas, e muitas pessoas não conseguem estender as mãos para os infelizes e que estão transviados do caminho, que vendo o céu à sua frente, continuam a se perder ao longo da jornada. Mas nós devemos sempre acreditar, orar, meditar, e as coisas serão reveladas para nós. Muitos de nós dizem: por que os mistérios do Criador não me são revelados? Mas não se perguntam se já são dignos que esses mistérios sejam revelados. Por isso, disse Jesus, separamos o joio do trigo, as utopias das verdades. Todas as verdades encontradas no cristianismo e muitos erros cometidos dentro deles são de origem humana. E é por isso que Allan Kardec disse: o processo espírita ainda está em continuidade, em desenvolvimento como doutrina cristã. A conversão do mundo ainda não se completou. Cabe ao Espiritismo dar a última demão como desenvolvimento natural do cristianismo do nosso tempo. E não é à toa que o Espiritismo ele surge no século XIX, no século da ciência. E eis que além túmulo, então, aqueles que acreditam no nada, as vozes espirituais irão orientar: meus irmãos, nada perece. Jesus Cristo, ele é o vencedor sobre todos os males, por isso também sejamos vencedores como o Messias em relação a toda a impiedade aqui na terra. E é por isso que ele próprio disse: eu não vim para ser servido,
mas para servir e dar a minha vida para os resgates de muitos. Venho ensinar e consolar também os pobres deserdados. Venho vos dizer que elevem a sua resignação ao nível das provas que cada um aqui tem que passar. Que chorem, pois a dor muitas vezes consagra o jardim das oliveiras, mas que esperem, pois a espiritualidade sempre virá secar as nossas lágrimas. E ele diz: operários, riscai o sulgo da vossa terra e recomeçai no dia seguinte a jornada incessante como ocorreu na véspera. O labor das vossas mãos fornece o pão terreno, mas meus ensinamentos fornecem o pão espiritual. E as vossas almas não estão esquecidas, e eu, o jardineiro, cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do descanso então tiver soado, quando o arado escorregar das nossas mãos e os nossos olhos fechar perante a luz, sentireis brotar e germinar em vós a minha preciosa semente. Mas vos garanto também que nada é permitido sem esforço para adentrar no plano espiritual, principalmente os superiores, e no reino do nosso Pai. Nossos suores, muitas vezes nossas misérias, formam também tesouros que devem tornar ricos nas esferas espirituais superiores, onde a luz já substituiu as trevas há muito tempo e onde aqueles que são os mais desprovidos será o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos com força, assistem todos os seus irmãos com amor ao próximo, como disse Jesus, esses são os bens amados. Instruí-vos também na preciosa doutrina, que vem dissipar o erro das revoltas e vem também nos ensinar os objetivos das nossas provas humanas. E é por isso que Jesus afirmou: o que mais temem é que minha luz abram os olhos dos cegos, pois muitas vezes esse erro é proveitoso, por isso muitos se agarram neles e o defendem. Mas nós sabemos que muitos de nós possuem facilidade de assimilar as verdades espirituais, e isso já é um grande sinal de progresso realizado. Outras pessoas, essas verdades chegam com maior dificuldade, e isso é um sinal de evidente atraso, pois não descobriram ainda muitas vezes o esclarecimento que nos faz crescer. Por isso, essas pessoas desprezam a hora de trabalhar nos triunfos da luz. Seguem os caminhos do mundo, preocupados apenas com os bens materiais mundanos, que é fonte de discórdia, de orgulho, de ganância e ambição aqui na terra, deixando em segundo plano, ou muitas vezes abandonando as atividades divinas que proporcionam a nossa elevação moral. São como os filhos ingratos que se revoltam na própria casa. Uns, a educação está por fazer. Outros, está em vias de fato. Porém, nós sabemos que o que não for solucionado nessa vida será mais árduo em outra reencarnação. Mas, indiscutivelmente, nós devemos reconhecer que é indispensável a construção em nós da fortaleza luminosa do reino de Deus. E o Evangelho, nós sabemos, exige de nós uma fortaleza permanente e perseverante, pois a verdade que nós seguimos, ela não exige, ela não força ninguém a seguir, mas ela transforma. Reconhecemos aqueles que transformaram pela sua serenidade, pela sua coragem tranquila que revelam no seu ser e também pelo sublime reflexo da presença do Pai e da espiritualidade superior. E veja que interessante, no Livro dos Espíritos, na questão 804, nos faz o seguinte questionamento: por que Deus, então, não deu as mesmas aptidões para todos os homens? E o Espírito da Verdade, então, responde a Allan Kardec: Deus criou os espíritos iguais
com todas as possibilidades de oportunidades, mas cada um vive mais ou menos consequentemente com a forma que aprendeu, através do livre-arbítrio. A diferença está no grau da experiência e também da vontade de cada um de nós. Devido a isso, alguns se aperfeiçoam mais rapidamente, outros ficam atrasados ao longo da estrada. A variedade de aptidões aqui na Terra, ela é necessária então para que cada um possa contribuir com os desígnios da providência no limite do seu desenvolvimento, das suas forças físicas, intelectuais e morais. Cada um dessa forma aqui na Terra desempenha uma função útil. Depois, para que todos os mundos sejam solidários entre si, é preciso que os habitantes dos mundos superiores também venham viver aqui na Terra para nos dar exemplo de conduta. Essa é a resposta. Como o vento, então, que varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe todas as invejas contra aqueles que são chamados ricos do mundo. Mas quando falo em ricos do mundo, me refiro aos que possuem excesso de bens materiais, muitas vezes paupérrimos no plano espiritual. E assim, esses são os favorecidos de bens em excesso aqui na Terra, que na maioria das vezes são relatados como miseráveis no plano espiritual. Isso ocorre pois a riqueza é uma prova árdua. Se ela é semeada para o benefício de todos, ela frutifica. Se for pela própria ganância, ambição e ostentação própria, é um buraco que você pode cair e nunca sair mais. E assim, isso ocorre porque essas provas são mais perigosas do que aqueles que não possuem esses excessos de bens. E a espiritualidade superior, o Espírito da Verdade, sempre estará convosco e nos ensina. A capa do Evangelho já nos ensina. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então nós temos beber nessa fonte viva de amor e sempre preparar para lançarmos no plano espiritual e deixarmos de ser os cativos aqui na Terra, para ver esse mundo alegre que muitas vezes somos fracos no plano terreno, mas gradativamente estamos escalando rumo à perfeição. E quer Deus que nós modelemos a nossa moral como uma argila, a fim de nós mesmos sermos o artesão da nossa imortalidade. O Espírito da Verdade, ele é o grande médico das almas. E veio trazer também o remédio, através da instrução, para nos curar todos aqueles que são fracos, sofredores e os enfermos, que disse Jesus, esses são os meus filhos prediletos, que eu vou salvá-los. Vinde a mim, pois todos vós que sofrem, que estão sobrecarregados, ele disse, que eu vos aliviarei e serão consolados. Não procureis alhures as forças da consolação, pois o mundo em que nós vivemos é impotente para nos dar a felicidade. Deus, através do Espiritismo, ele faz um apelo supremo ao nosso coração, mas cabe a nós escutar esse apelo, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredibilidade sejam instintos de todas as almas doloridas, pois são monstros que matam a sede em nosso sangue mais puro e que quase sempre nos fera mortalmente. Que no futuro sejamos sempre humildes e crendo na grandeza do Criador. E isso levou Jesus a dizer, tomai sobre vós meu jugo e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e assim encontrará em mim o descanso para vossas almas. E olha que interessante, tem um livro também, eu sempre estou citando os livros que eu vou lendo para estar escrevendo as palestras, mas o carro-chefe das palestras minhas são as obras básicas, né?
que eu acho que ali é a coluna vertebral do Espiritismo. Mas o livro de Chico Xavier, Pão Nosso, ele também é um livro indicado para se fazer o Evangelho do Lar. E tem uma passagem, então, Onde Estão, que está relacionado ao tema dessa palestra, que esclarece. Jesus, então, se dirigiu à multidão dos aflitos e desalentados, proclamando o seu divino propósito para aliviá-los, dizendo: Vinde a mim, tomai a vós meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Seu apelo amoroso vibra por todos os séculos e no mundo até hoje, através desse imenso tempo da propagação do cristianismo. Compacta a turba dos desesperados e oprimidos aqui na terra, não bastante ao amorável convite de Jesus. É que o Mestre afirmou: Vinde a mim. Espera naturalmente que todas aquelas almas que são inquietas e tristes procurem a aquisição dos seus ensinamentos. E assim o Mestre Divino fala a todos os aflitos e ele pretende renunciar o objeto das nossas desesperações. Nem todos os tristes aqui da terra querem fugir à sombra ao encontro da luz. A maioria dessas pessoas desalentadas chega até o ponto de tentar a satisfação dos caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo para a espiritualidade superior rogativas extremamente estranhas. Entretanto, todos aqueles que são sofredores e se dirigem sinceramente a Cristo, ele disse: eu irei ouvi-los no silêncio de cada santuário interior, conciliando o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior terreno. Onde estão os aflitos da terra, que pretendem então trocar o cativeiro das suas próprias paixões pelo jugo suave e leve de Jesus Cristo? É para esses que foram pronunciadas então as palavras de Jesus: Vinde a mim, reservando-lhe o Evangelho, a poderosa luz da nossa renovação, indispensável para o nosso aprimoramento íntimo. Por isso, meus irmãos, pratiquemos as leis divinas, amai e orai, sejamos sempre dóceis de espírito em relação ao nosso próximo, invocai do fundo do nosso coração Jesus, e então Ele sempre estará conosco, para instruir-vos através das suas ações, das suas palavras, e é dessa forma que eu vim hoje aqui me manifestar a partir dessa passagem do Evangelho do Espiritismo. E venho através dele porque sinto que fui chamado. Deus coloca então os humildes e dá força a todos os aflitos. Seu poder cobre toda a terra e em toda parte onde existir uma lágrima, ele colocou então um bálsamo de consolação. O devotamento e o nosso desapego aos bens terrenos é uma prece contínua. Nada nos pertence aqui na terra. E encerram os ensinamentos mais profundos. A sabedoria humana reside nas seguintes palavras, que possam os espíritos sofredores compreenderem essa verdade: o amor e a caridade. E em lugar de protestar contra as dores, as provas que passamos aqui na terra, principalmente os nossos sofrimentos morais, que aqui é nosso quinhão, tomais, pois, essa divisa como duas palavras: devotamento e desapego, e também instrução. E todos nós seremos fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vêm nos impor. O sentimento do dever cumprido nos dará sempre o descanso de espírito
e a resignação. E assim nossos corações sempre baterão melhor, a alma vai se acalmando, o corpo não fraqueja, pois quanto mais ele sofre, mais profundamente ele é atingido do espírito, mais ele é aliviado por Jesus através da sua consolação e dos ensinamentos morais que servem de norte para nos instruir. Eu peguei uma passagem também de um livro, para mim é o livro mais fantástico de Chico Xavier, mas está longe de eu conseguir ler todos, né? Porque ele fez 500 e poucas obras, que se chama Boa Nova. Mas é um livro assim de luz. E certo dia, Jesus entrou num debate com o doutor da lei, um patriarca judaico, e Jesus conseguiu provar sua serenidade perante esse debate. Esse patriarca ele se chamava Anã. E Jesus demonstrou a sua serenidade e humildade, porque ele era manso e humilde de coração, perante a arrogância desse sacerdote. Anã perguntou a Jesus: o que vem fazer na cidade de Jerusalém? E Jesus respondeu: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Com ironia, então, retrucou o sacerdote: reino de Deus? O que pensa que é isso? Da onde você tirou essa ideia? E Jesus respondeu com serenidade: é a obra divina que estabelecerei no coração dos homens que seguirão as minhas palavras e as palavras do meu Pai que me orienta. E Anã falou: suas palavras de seu pai? Quem é seu pai? Como pretende levar essa difícil obra adiante? Quais são seus seguidores e companheiros? Tem algum apoio de algum rei, algum príncipe para a execução dos seus planos? E Jesus respondeu com humildade: meus companheiros irão chegar e irão se espalhar por todos os cantos do mundo. E Anã respondeu então para Jesus: realmente, ignorantes, tolos e idiotas existem em todos os cantos da terra. Será esse o material da sua edificação? Já viu alguma obra divina ou estátua perfeita feita a partir de lama? Então replicou Jesus com energia serena: nenhum mármore existe é mais puro que o meu sentimento e o meu coração, e nenhuma lâmina é superior à minha boa vontade sincera. Impressionado, então, o sacerdote prosseguiu: conhece Roma e Atenas? E Jesus respondeu: conheço o amor, a verdade, a vida eterna, futura, que emana de mim através do meu Pai. E Anã completou: tem ciências então do código da corte e as leis do templo? E Jesus: sei a vontade do meu Pai e de Deus que estás nos céus. E Anã riu com desprezo, irritado com a atitude superior e orgulhosa, saiu chutando tudo o que havia à sua frente, pois não havia mais argumento. Por quê? Porque para Jesus, seu jugo era suave, seu fardo era leve, e ele disse: vinde a mim, todos os aflitos, desesperados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu agradeço a paciência de me ouvirem e desejo uma excelente semana a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Marcos. Eu que agradeço. Que você tenha outras oportunidades de trazer para nós as suas palavras,